Deus seja louvado. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de, antes de falar a palavra de Deus, com a permissão do meu pastor, gostaria de pedir para os amados, para que nós possamos curvar a nossa cabeça. Eu quero que os irmãos intercedam, por gentileza, pela vida da família do nosso querido companheiro pastor Oliveiro, e rogo as orações dos irmãos pelo nosso estimado presbítero, irmão Clodovaldo. Nosso irmão Clodovaldo, ele é o professor do IBAD da nossa igreja em São Sebastião do Paraíso, e ontem ele precisou ser entubado. Ele está na UTI do Hospital da Beneficência Portuguesa, aqui de Ribeirão Preto. Ele é uma pessoa que já está avançado em idade, um homem estimado, muito querido pela nossa igreja em São Sebastião do Paraíso, é considerado uma das colunas daquela igreja, pelo trabalho prestado, um trabalho especial. Professor, ensinador, um homem de um testemunho, um bom testemunho, e a igreja tem ele em grande estima. Por gentileza, eu peço a permissão do meu pastor para nós orarmos. Senhor meu Deus, juntamente com a tua noiva, a Igreja de Jesus, a nossa casa, a qual nós fazemos parte aqui em Ribeirão Preto, eu oro a Deus antes de falar a tua palavra. Eu oro a Deus pela família do meu nobre companheiro de trabalho, pastor Oliveiro, a irmã Animeire, a família do pastor Oliveiro. Senhor meu Deus, visita o presbítero irmão Clodovaldo, naquela UTI de hospital. O Senhor tem poder de fazer o impossível acontecer. É nessa fé que nós estamos, orando pela irmã Celsa, orando pela Fabíola, orando pela Raquel, orando por toda a família dos teus servos. Alcance os teus filhos com a tua mão poderosa de misericórdia. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe aos irmãos, em nome de Jesus. Eu quero chamar a atenção dos queridos irmãos para um texto bíblico, para nós pensarmos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Seja para todo sempre Deus louvado. Glória a Deus. Capítulo de número 1. O versículo de número 1 a seguir. Diz a Bíblia: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que se diz respeito ao reino
de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Deus seja louvado. Nós estamos há muito tempo, não é de agora, o mundo, o Brasil, está há muito tempo atravessando por inúmeras crises. O mundo está em crise, o Brasil está em crise, e é há muito tempo. Nós estamos atravessando há muito tempo uma crise terrível na área da saúde. Esta crise que nós estamos passando na área da saúde, ela não é nova. Algumas pessoas, ou por que não dizer, muitas pessoas, elas dizem que o momento da saúde, a crise na área da saúde, elas dizem que é por causa do Covid-19. Porém, há muito tempo, os nossos hospitais, a nossa área da saúde, a nossa Secretaria de Saúde, o nosso Ministério da Saúde, os nossos hospitais, as nossas UTIs, estão numa situação precária. O mundo está atravessando há muito tempo um problema terrível na área da saúde. O mundo está atravessando uma crise, além da crise da área da saúde, que é uma crise importante, que cabe a nós darmos uma ênfase, dobrar a nossa atenção para essa crise, porque estima-se que no nosso país já passa de 500 mil de óbitos só no caso da Covid. Fora que existem outras doenças. O maior número de óbitos no mundo, no ano de 2020, não foi a Covid, foi as doenças cardiovasculares. O mundo está atravessando um momento terrível. Estima-se que na Índia passa-se de mais de 4 milhões de óbitos só na área da Covid, sem contar os outros problemas como tuberculose, outros problemas na área da oncologia. Enfim, a área da saúde há muito tempo está atravessando uma crise. O mundo também está atravessando uma crise política. Os três poderes, especialmente falando do nosso país, os três poderes não se entendem. O executivo não se entende com
o legislativo, que por sua vez não se entende com o judiciário, e assim por diante. É uma crise. A mídia, uma crise. Todo mundo tem um ponto de vista. Alguém acha que uma determinada situação está certo, vai lá e apoia aquela situação. O outro acha que está errado, não apoia. A mídia, a política. Nós estamos vivendo uma crise. Crise na saúde, crise na política, crise social, crise econômica. A crise social e a crise econômica são parceiras, andam lado a lado. Estima-se que no nosso país o número de desempregados passa de 14 milhões de pessoas. Muitas pessoas próximo nosso aqui, na nossa capital paulista, muitas famílias estão passando fome, estão nas filas para receber um pacote de macarrão, um pacote de farinha, filas que chegam a metros ou até quilômetros para procurar uma cesta básica, porque estamos em uma crise econômica. O mundo, o Brasil, está passando por uma crise terrível, uma crise econômica e uma crise social. Famílias que perderam empregos, que ora tinham as suas casas, agora estão morando debaixo de um viaduto, perderam seus lares, perderam seus empregos, perderam a sua vida do dia a dia, precisam de ajuda. E esse frio que chegou, ele deixou a situação um pouco pior. Por exemplo, na nossa cidade, no nosso sul de Minas, aonde estamos, o gelo tomou conta das lavouras. Os fazendeiros da região disseram: nós estamos de luto pelas lavouras, porque o gelo queimou as plantações de café, torrou os cafés, o frio tomou conta. Pessoas e famílias que não têm onde morar, em crise, porque perderam tudo. Nós vamos ver também que nós estamos atravessando, além dessas crises que eu citei, estamos atravessando também uma crise moral, a crise ética e moral, que é a perca ou a perda dos bons princípios, dos valores, é o ataque à família tradicional. A moral está em decadência. Tudo aquilo que que fogem dos princípios estão em evidência, estão em crescimento. E além de tudo isso, além dessas crises, que a igreja não tem como fechar os olhos para estas crises, até mesmo porque a igreja compõe a sociedade. A igreja é composta por famílias, que por sua vez família é a célula máter da sociedade, é a base da sociedade. Temos visto o crescimento terrível das crises, e como se não bastasse, a crise atingiu a igreja, a crise chegou em muitas das nossas igrejas. Um tempo como esse é o tempo que nós pastores, eu como pastor que sou, não por mérito, mas por graça, eu tenho observado, eu tenho acompanhado e observado os cristãos. Muitos dos cristãos de hoje estamos atravessando uma crise terrível, e a crise que a igreja está passando, ela é registrada na Bíblia. Paulo fala no livro de 1
Timóteo, capítulo 3, ele fala de um tempo difícil, de um tempo trabalhoso, um tempo onde os homens seriam amantes de si mesmo, os homens não suportariam, no capítulo 4 diz que os homens não suportariam a sã doutrina, mas eles teriam comichões nos ouvidos e amontoaria para si doutores, segundo os seus desejos. É chegado o tempo, a igreja passa pelo momento difícil, e a Bíblia fala que esse momento, uma parte deste momento de crise da igreja é chamado o tempo da apostasia. O tempo da apostasia é um tempo difícil. Esta apostasia, ela é dividida em 3 pontos. Podemos observar esta apostasia em 3 pontos. Primeiro, apostasia moral é quando os valores bíblicos, os princípios bíblicos são desprezados. É quando as pessoas começam a abandonar os princípios, a ética, a moral, a decência. As pessoas começam a abandonar e se apegar a todo tipo de costumes imorais e impuros. Esta é a apostasia moral. Existe uma outra vertente da apostasia, que é a apostasia teológica. Qual é, pastor Deusmar, a apostasia teológica? A apostasia teológica é quando os homens, a igreja, começa a se afastar da Bíblia, do evangelho genuíno, da palavra verdadeira, da palavra que liberta. É quando os homens começam a abraçar todo tipo de teologia que ele ouve, ele vai abraçando aquilo e vai desprezando as verdades centrais da Bíblia. O púlpito as pessoas já não aceitam ouvir a mensagem do Calvário, a mensagem da redenção. As pessoas não querem ouvir sobre pecado, abandonar o pecado, deixar o pecado, buscar o arrependimento. As pessoas não querem ouvir esse tipo de mensagem. A era da apostasia, da apostasia teológica, é uma era onde as pessoas vão querer ouvir aquelas mensagens banhadas do conhecimento humano, aquelas mensagens extraídas, aquele tipo de fala extraído da neurolinguística, aquele tipo de fala mecanizada, que se aprende dentro de um ambiente, um negócio meio que motorizado, meio que mecanizado, meio que voltado para o financeiro, uma mensagem que tem por alvo central a motivar as pessoas, uma mensagem de motivação, e aquilo vai massageando os ouvidos. A pessoa vai falando bonito, mesmo que não está na Bíblia, mas as pessoas aceitam. Isto é, a apostasia teológica. Quando a igreja sai dos princípios bíblicos, quando você fala do sangue, quando você fala do Calvário, quando você fala da cruz, quando você fala de Jesus, quando você fala da ressurreição, quando você fala da crucificação, alguém diz: esse pregador ou esse pastor, ele é muito rasinho, esse conhecimento é raso. Eu não quero essa mensagem, não quero aquela mensagem que diz que eu vou vencer, que eu estou no centro, que eu sou o cara, que eu sou bom, que eu sou o melhor. É esta mensagem que eu quero ouvir. Essa mensagem é chamada a teologia do coach. Quer dizer para vocês que algumas coisas do coach é até bom, mas em suma geral,
Em suma geral, quando se trata de Bíblia, quando se trata de palavra, eu fico com a Bíblia, eu fico com a palavra. Oh, glória ao nome de Jesus, oh, glória. Então, perceba, essa é o afastamento, a apostasia teológica. Eu dou glória a Deus. Por que eu dou glória a Deus? Presta atenção aqui. Eu estou na minha casa, aqui é minha casa. Eu posso dizer com todas as letras, no ano de 1986, eu tinha 12 anos de idade, e o saudoso pastor Sebastião Guirra, ele fez meu batismo aqui nesse tanque aqui atrás. Então eu estou na minha casa. Eu cresci aqui, ouvindo os pastores me ensinar, e os pastores que me ensinaram nessa casa aqui nunca teve teologia do coach. Eu nunca vi, desde a minha infância, sentado nesses bancos, a mensagem é: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus liberta. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E eu tenho visto, me dá tristeza, porque eu tenho visto quantas igrejas que nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, sucumbiu, fechou as portas. Por que fechou as portas? Porque o ensino, a Bíblia, o ensino bíblico sumiu, já não tinha. Então, quando veio a crise, quando veio esse momento, muitas igrejas não suportaram. Mas eu louvo a Deus pela minha casa, que está aqui. Jesus está aqui, a casa é boa, o Espírito Santo está aqui, e Deus vai continuar abençoando para a glória do nome de Jesus. E nós estamos passando por uma crise espiritual. É a última crise que eu vou falar, a crise espiritual. Que crise é essa? É a crise, é a última parte que eu falei aqui, da apostasia. Primeiro, moral. A apostasia moral, eu falei aqui, a apostasia teológica. Agora, a apostasia espiritual é quando a frieza espiritual entra. É quando os cultos parecem ter um tijolo, um bloco de cimento na cabeça dos crentes. A igreja está fria, os irmãos estão frios, os irmãos não conseguem orar, o povo não quer saber de oração, não quer saber de jejuar, não quer saber de orar. A gente só fala em churrasco, é muito bom, é lógico. O senhor não gosta, pastor? Que conversa que é essa, meu filho? É lógico, eu sou crente ama churrasco, gosta de churrasco. Porém, querido, é chegada a hora da gente abandonar um pouco a churrasqueira. E é chegada a hora da gente entrar para dentro do quarto, dobrar o joelho, ficar um meio-dia, um dia, sem comer e pedindo misericórdia para Deus, oh glória, e buscando a presença de Deus, porque estamos atravessando um momento de crise, e um momento de crise espiritual. É de assustar, mas é verdade. Nesse tempo de pandemia, por misericórdia de Jesus, não que eu seja bom, mas eu fiz de tudo, eu me desdobrei para atender a igreja. Por quê? Porque nesse tempo de pandemia, penso eu, não é uma doutrina minha, mas eu penso que nós pastores tem que dobrar a nossa oração, tem que dobrar o atendimento, tem que dobrar a preocupação. Nesse tempo foi assim. Eu montei, por misericórdia, vários grupos de orações para manter a igreja orando, para manter os irmãos buscando a presença de Deus. Por quê? Para que ninguém venha extraviar, para que ninguém venha sair. Esta é a preocupação pastoral. E a gente, como pastor, preocupa com o estado espiritual dos cristãos. A gente quer ver o crente firme, a gente quer ver o crente alegre. Ô pastor Deusmar, mas está aí uma crise tão terrível na saúde, tantas pessoas perdendo a vida, tantas pessoas, mas em tudo isso, o pastor do rebanho, ele precisa mostrar para os cristãos que o Espírito Santo está com ele, que o Espírito Santo está com ele, vai ajudar, e vai confortar, e vai abençoar, e vai trazer graça. Apesar dos pesares, o Espírito Santo está conosco, e Ele nos sustenta, e Ele nos anima, e Ele nos encoraja, e Ele nos enche. É nessa visão que nós estamos. E observe bem, nós estamos atravessando essa crise espiritual, um frio. Muitas pessoas
esfriando na fé, abandonando a igreja, esfriando na fé. Todos os companheiros que eu converso falam a mesma coisa. Ô pastor Deusmar, lá no meu setor está assim, na minha igreja está assim. Muitos cristãos não oram mais, muitos cristãos abandonaram, sumiram, desapareceram. Por que isso? Uma frieza tomou conta, o susto levou as pessoas à frieza espiritual. Pasme, senhores, um tempo desse, uma moça do círculo de oração, que essa moça cantava no círculo de oração, falava línguas estranhas, e essa moça até sapateava na igreja, chegou em mim: ô pastor Deusmar, oi minha filha, o que foi? Eu sonhei com o senhor. Falei: o que foi que você sonhou comigo? Eu sonhei que o senhor colocou as mãos sobre a minha cabeça e o demônio me pegou, pastor Deusmar. Eu falei: minha filha? Ela disse: Eu falei: então venha cá. Venha cá, minha filha. E botei essa mão preta na cabeça dela. Oh, glória. No mesmo instante, uma legião de demônio pegou ela, irmãos. A moça que estava lá mostrando que estava cheia, que estava pulando, eu expulsei aquele mal da vida dela. Falei: agora você volta da glória, minha filha, mas dá com um espírito de verdade mesmo, nada de engano na tua vida. Estamos atravessando um momento espiritual terrível. E eu li um texto bíblico aqui que encaixa perfeitamente nesse tempo. Eu li um texto do nascimento da igreja. O nascimento, quando a igreja nasce no Calvário. Mas como uma criança, os irmãos que são pais sabem, a criança nasce, mas a criança precisa ser instruída, a criança precisa ser alimentada, a criança precisa ser cuidada. Agora a igreja nasce no Calvário. A Bíblia diz que quando Jesus estava no Calvário, aquele soldado cravou uma lança em Jesus e o atravessou, o transpassou. Quando tirou, a Bíblia diz que saiu sangue com água. Sangue com água é o que sai quando a bolsa da mulher rompe. Quando a mulher vai dar à luz, que a bolsa rompe, sai sangue com água. Quando sai o sangue com água, que Jesus falou: tetelestai, está consumado, que entrega o Espírito a Deus, o terceiro dia ressuscita. Ali é o nascimento da igreja. A igreja nasceu ali, mas a igreja precisava de uma força, a igreja precisava de uma instrução. Percebam, senhoras e senhores, assim como estamos em crise, estamos na hora final, estamos na crise, imagina no nascimento, imagina no começo, a crise que a igreja estava passando. Primeiro, quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja nasceu, e a igreja recebe a unção do Espírito Santo em Atos 2, mas a igreja, quando recebe aquela unção em Atos 2, os irmãos percebam que Pedro e João vão diante do sinédrio, são perseguidos. Os irmãos percebam que logo mais à frente Estevão é martirizado. Os irmãos percebam que logo mais à frente, os irmãos percebam que um pouco antes Paulo e Silas também foi perseguido. Pedro e João foi perseguido. Os irmãos percebam que em Atos capítulo 2, Herodes lança a mão de alguns da igreja para maltratar e decapita Tiago. Os irmãos percebam que ele manda também prender a Pedro. Os irmãos percebam que a igreja começa sendo perseguida, a igreja começa com mortes, pessoas sendo martirizadas, a igreja começa com uma crise de perseguição, a igreja começa com morte. Então perceba que dificuldade a igreja enfrenta no primeiro século. Jesus, por sua vez, sabendo disso, quando ele ressuscita, ele chama os discípulos, os apóstolos, e ele chama eles e diz assim para eles: olha, vai vir uma crise terrível, a perseguição vai vir, as dificuldades vai vir, eu vou deixar para vocês aqui uma receita para vocês. Qual é a receita? Olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Qual foi a receita que Jesus deixou para nós? Foi a mesma receita que ele usou no ministério dele. A Bíblia diz em São Mateus capítulo 3, que quando Jesus batizou,
que João o batiza no Rio Jordão, a Bíblia diz que o céu abriu, uma voz saiu do céu de filho, a quem eu me comprazo, a ele ouve. E a Bíblia diz que, ao mesmo tempo, o Espírito desceu numa forma de pomba e assentou-se sobre a cabeça de Jesus, ungindo Jesus para o seu ministério. Ora, o ministério de Jesus foi de enfrentar crises. Enfrentou o sinédrio, enfrentou o saduceu, enfrentou os escribas, enfrentou toda a cúpula da religião da época, enfrentou Herodes, enfrentou Pilatos, enfrentou Satanás no deserto, enfrentou a cruz, foi para a cruz e venceu. Jesus nunca teria vencido se o céu não tivesse abrido naquele dia e o Espírito não viesse sobre ele. O que eu quero dizer para você aqui nesta noite, o que eu quero dizer, eu comecei falando de crise, mas eu quero dizer como vencer as crises. Só tem um jeito de você vencer essas crises. O mundo está indo de mal a pior, mas a igreja tem o Espírito Santo. Aleluia. Você tem o Espírito Santo? Levante a tua mão e dá glória a Deus. Não tem jeito. Ai. Ai. Ou você é cheio ou você vai ser derrotado. Ou você seja cheio ou você vai ser derrotado. Oh, glória! A maior alegria da minha vida é que o Espírito Santo me encheu. Vem a crise, vem a adversidade, mas o Espírito Santo me dá vitória. Pode vir a crise, pode vir a adversidade, mas se você estiver cheio, se a senhora estiver cheia, se o senhor estiver cheio, oh glória, é por isso que está escrito, recebereis dunamis, recebereis poder, aí vocês vão ser testemunha, aí vocês vão enfrentar o sinédrio, aí vocês vão enfrentar Herodes, aí vocês vão enfrentar o inferno. O homem cheio do Espírito Santo, ele não tem medo do inferno, ele não tem medo de nada. Uma pessoa me procurou nesse tempo, pastor Deusmar, o senhor acha que a igreja vai acabar? Eu falei, eu vou te responder, porque o pastor tem que responder na Bíblia. Eu peguei e abri a Bíblia aqui, em São Mateus, capítulo 16, versículo de número 18. Vamos ver o que está escrito aqui. Olha aqui o que está escrito aqui. A resposta que eu dei para ele foi bíblica. Mateus capítulo 16, versículo de número 18, está escrito assim: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O crente cheio do Espírito é imbatível. Inferno não pode com ele, nada pode com ele. Ô querido, sabe qual que é o tempo agora? Sabe, o tempo agora é oportuno. Para mim, para eu, tu, nós, todos nós que aqui estamos. Você é batizado com o Espírito Santo? Você fala línguas estranhas? Você ora? Então ore mais. Você jejua? Jejue mais. Você está cheio? Seja cheio mais ainda. Ai, ai, ai. Continue. Continue. Pastor Deusmar, se eu estou cheio, tem jeito de eu ser mais cheio? Esquenta a cabeça, não se transborda. Vai dando glória. Ô glória ao nome de Jesus. Ô querido, só tem um jeito de você vencer. Não tem outro jeito. Não tem jeito.
E os líderes têm que estar cheios. O teu celular vai tocar muitas vezes. De madrugada teu celular vai tocar. Você tem que estar cheio. Só tem um jeito. Aleluia. O segredo para a igreja de hoje é igual muitos me mandam perguntando: o que será da igreja pós-pandemia? Eu digo, se ela estiver cheia, vai ter um resultado. Se estiver vazia, vai ser outro. Mas a igreja é de Jesus, então a igreja vai estar cheia. Porque o texto diz, Jesus dizendo, eu vou edificar a minha igreja. Ele que edificou. Ela é de Jesus. Ela é de Jesus. E se ela é de Jesus, o Espírito Santo é a força motriz dela. Nada para a igreja. Nada para. Ela é imbatível. Nada para você. Se o Espírito Santo estiver em você, se estiver na tua vida, oh glória, levante a tua mão para o céu. Oh glória, louve o nome de Jesus. Sinta a presença do Espírito Santo na tua vida. Vai dando glória, vai louvando, vai adorando. O Espírito Santo está em você, está na tua vida, está na tua casa. Receba poder, receba unção, receba a graça, a vinda de Deus para a tua vida. Ai, rabaio, ai, ai, apo, uribidio, aia, suia, cantai, arabadorocanto. Oh, o Espírito Santo está na casa, pode adorar o nome dele. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.